Olá a todos, graça e paz, Rafael Silva aqui, seja muito bem-vindo ao canal Monergismo. Hoje nós iremos continuar tratando sobre a questão da Terra plana e o tema de hoje é sobre o plasma. Ok, antes porém de tratarmos da Terra plana, duas breves observações. A primeira, novamente meu pedido de desculpas por causa do áudio do vídeo, você com certeza vai escutar um chiado e um ruído aí no fundo do vídeo, porque meu aparelho ainda está com problemas. Eu vou buscar resolver isso o mais rápido possível para estar passando conteúdo com maior qualidade para vocês. Outro ponto importante, de 2015 para cá, com o avanço do conteúdo e da propagação do sistema e conceito da Terra plana, o número de planistas aumentou muito, mas aumentou de maneira significante. O que significa isso? Que de 2015 até o final de 2019, o número de pessoas que deixaram de acreditar no sistema da Terra esférica, eles passaram a acreditar no formato da Terra plana. E isso é muito importante. Por quê? Porque essas pessoas entenderam que o sistema da Terra plana obedece àquelas 4 regras que eu disse no vídeo anterior. O que significa isso? Significa que como nós avançamos muito e alcançamos um patamar e um nível diferente do que daquele de 8, 7, 6 anos atrás, tentando convencer sobre a Terra plana, nós não vamos mais perder o nosso tempo tentando fazer isso. Porque hoje os vídeos são apenas explicativos e apresentativos para novas pessoas também conhecerem. Sei que vão surgir muitos comentários aqui embaixo, questionando, indagando, inquirindo sobre o formato da Terra e dizendo que isso é loucura, isso é idiotice. Eu agradeço muito pela sua participação no canal, mas eu sinto muito te dizer, mas eu não vou responder estes comentários, tá ok? Agradeço a você inscrito, agradeço a você que pensa diferente de mim por estar inscrito no canal, mas eu não vou mais dar a devida atenção a esses debates infindos, tá ok? Não pense você também que o canal daqui para frente será somente sobre Terra plana. Não, eu abri esse espaço no canal para tratar sobre essa questão. Vez ou outra ainda vou aparecer com vídeos concernentes a outros temas importantes aqui no canal, ok? Vou falar para vocês hoje um pouco do plasma. No vídeo número 1, onde eu apresentei o modelo, eu falei um pouco sobre o plasma. Ok. Quando Deus disse, haja luz, nós entendemos perfeitamente que aquela luz é uma consequência do plasma. A ciência convencional, ela vai dizer que o plasma ele é o 4º estado da matéria. Bom, eu não creio que o plasma seja o 4º estado da matéria. Eu creio que ele é o primeiro. Por quê? Porque assim como a própria ciência convencional ensina, somente o plasma compõe mais de 99%, basicamente 100%, de todos os elementos da criação. Então, pergunta, como um elemento que compõe, que preenche 99% de toda a matéria existente, seria o 4º elemento, o estado da matéria? A ciência convencional vai ensinar o seguinte, que o plasma ele é o 4º estado da matéria, ou seja, tem o primeiro estado que é sólido. Vou abrir uma imagem aqui para vocês verem. Aqui. O estado sólido, onde todos os átomos estão bem agrupados. Quando este estado sólido ele é superaquecido, ele é aquecido, ele vai liberar suas partículas, que passa para o estado líquido. Quando o estado líquido é aquecido, ele vai alcançar o estado gasoso. E o estado gasoso superaquecido, ele vai alcançar o estado do plasma. Na verdade, não é exatamente assim. Tudo foi criado a partir do plasma. O plasma, entenda isso, é o primeiro estado da matéria. O plasma, quando a temperatura abaixa, que ele se torna gasoso. Quando a temperatura do gás abaixa, se torna líquido e, consequentemente, quando a temperatura baixa, se torna sólido. Qual a diferença
destes 4 elementos, dos 4 estados da matéria, você pode perceber que os 3 elementos, sólido, líquido e gasoso, as partículas estão agrupadas, o que não acontece com os átomos, com as partículas do plasma. Para você entender como a matéria alcança o estado do plasma, que na minha opinião é o primeiro estado da matéria, você precisa entender o que ocorre nesse processo para então separar essas moléculas. Os átomos são formados por partículas menores, ou seja, o que nós aprendemos na escola? Que o átomo é a menor partícula, a menor parte da matéria. Entretanto, o átomo é formado por partículas menores, ou seja, são partículas subatômicas, menores que um átomo, sendo as principais os prótons, os elétrons e os nêutrons. No núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons. Então não tem carga elétrica no núcleo do átomo, porque existe uma partícula neutra e a outra positiva. A neutra não vai sofrer alteração com essa partícula positiva. Então os dois estão circulando no centro do átomo, ok? No núcleo. E girando em torno, por fora deste núcleo, estão os elétrons, as partículas negativas. Um próton, em presença de outro próton, se repele. É semelhante a você pegar um ímã e colocar as duas cargas, os dois lados iguais, positivo com positivo, você não vai conseguir encostar um no outro. O que existe nesse vão? Plasma, nós vamos falar sobre isso. Existe uma força, existe uma massa em forma de gás aqui neste espaço que repele estes dois ímãs, os prótons, como aqui menciona. O mesmo ocorre com os elétrons. Se você colocar duas cargas negativas, vão se repelir. Mas entre um próton e um elétron existe uma força de atração. Agora, o que acontece quando essas duas forças entram em atrito? Uma carga elétrica. No átomo, normalmente não existe predominância de cargas elétricas. Por quê? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Neste caso, dizemos que o átomo é eletricamente neutro. Ok, agora vamos voltar para essa imagem. Ao meu ver, aqui está o primeiro estado da matéria, o plasma. Quando a temperatura baixa, as partículas subatômicas se agrupam e o movimento se torna bem menor e ele alcança o estado gasoso. Quando a temperatura baixa, os movimentos ficam mais suprimidos, com menos liberdade para se movimentarem. E alcança o estado líquido, até alcançar o estado sólido na baixa de temperatura. Ok, o que eu quero dizer com isso? Que para a matéria alcançar esse estado, o estado do plasma, que ao meu ver é o primeiro, precisa ter um aumento de temperatura imenso. A massa do gás precisa estar ionizada a uma temperatura altíssima, a ponto de fazer com que os elétrons percam seu elo de ligação em torno do átomo. Então ele vai ficar superaquecido e vai acontecer esse colapso no átomo. Quando essa temperatura baixa, ocorre esse processo até chegar no estado sólido. O plasma, também conhecido como o quarto estado físico da matéria, é formado, ou seja, aquele estado que eu acabei de mostrar desse lado, ele é formado quando uma substância no estado gasoso é aquecida até atingir um valor tão elevado de temperatura que faz com que a agitação térmica molecular supere a energia de ligação que mantém o quê? Os elétrons em órbita do núcleo do átomo. Os elétrons acabam soltando-se e a substância torna-se uma massa disforme, eletricamente neutra e formada por elétrons e núcleos dissociados. Ou seja, isso aqui é comum no nosso cotidiano encontrarmos as substâncias em seus 3 estados físicos, sólido, líquido ou gasoso. Apesar de não ser fácil a obtenção do plasma na superfície do nosso planeta, o plasma, constitui 99% de
tudo que existe no universo. Agora eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra universo. O que eu disse no segundo vídeo, no vídeo número 2, Terra plana, isso assim será bem difícil. Esse é o título do vídeo número 2. Eu disse que para você que interessou e sentiu qualquer aptidão e vontade de saber mais sobre o conceito e sistema da Terra plana, você vai ter que abandonar também o conceito e modelo que te apresentaram do universo. Esse universo imenso, infinito. Não, segundo as escrituras, o universo é a criação, a Terra e tudo que nela há. Sendo assim, nessa criação da Terra, 99% de tudo que existe é composto e formado e criado através do plasma. Ok. Isso porque grande parte dos astros celestes é formada por substâncias. No lugar de astros celestes aqui entenda luminares, ok? É formada por substância nesse estado. Qual estado? O plasma. Nesse estado de agregação. Embora raros, podemos citar alguns exemplos da presença do plasma, como fogo, lâmpadas fluorescentes, televisão com tela de plasma, os raios, entre outros. Já que o plasma é formado quando uma substância no estado gasoso é aquecida até atingir um valor elevado, tão elevado de temperatura que faz com que a agitação térmica molecular, as moléculas venham se agitar pela consequência desse aumento de temperatura, supere a energia de ligação que mantém os elétrons em órbita do núcleo do átomo, e eles acabam se soltando, como aqui menciona. Então nós vamos para o experimento. Pois bem, pessoal, vou fazer um breve experimento para vocês aqui, para nós termos uma noção básica de como funciona o plasma. E do que eu vou precisar basicamente? De uma lâmpada incandescente, desde que tem esse filete aqui, olha, deixa eu virar aqui, esse filete no meio dela. Não pode ser com essa proteção, desta lâmpada com essa proteção. Por quê? Eu vou explicar algo para vocês. O ar que nós respiramos, o oxigênio, ele não serve para esse experimento, ao contrário do gás que tem aqui dentro. O gás que tem aqui dentro é o gás de argônio e ele vai ajudar muito nesse experimento, para nós termos uma noção básica de como é o plasma. Eu vou precisar desta lâmpada incandescente, e vou precisar também da faísca elétrica de um acionador elétrico do fogão. E só um ponto importante: quando você for fazer esse experimento, use luvas para você não correr o risco de tomar um choque, e também desligue o registro do botijão de gás para você não correr um risco maior ainda, tá ok? Então vamos lá, o que eu vou precisar fazer? Vou encostar essa lâmpada no acendedor do fogão e acionar ele no botão. Se eu acionar o botão aqui, eu já vou receber uma breve descarga. Olha, uma breve descarga e não sei se dá para vocês verem aí a faísca entrando em contato com o meu dedo. Então não é bom você arriscar fazer sem luvas, ok? Então vamos lá, vou apagar a luz aqui para termos uma visão melhor. Encostar e nós iremos ver o plasma lá dentro. Onde meus dedos percorrem pela lâmpada, eu crio um ponto de condução para o plasma. Aqui não vou ter como fazer, mas olha, isso aqui dentro não é eletricidade, é plasma. Tá? Estão vendo? O plasma sendo criado. E é isso aí. Então isso que você acabou de ver no experimento é isso aqui, olha, o plasma. As moléculas subatômicas aqueceram e formou o plasma. Ok. E o plasma está presente na criação. Inclusive o plasma e o campo magnético estão super ligados, estão interligados um no outro. E o plasma tem uma interação e ligação direta com os astros, que são luminares na verdade, estrelas, Sol e Lua e estrelas errantes. Nós vamos falar sobre isso ainda.
Agora, onde é que nós vamos encontrar com maior intensidade, frequência, quantidade? Isso daqui, a matéria neste quarto, entre aspas, estado. Aqui, olha. Na termosfera. Dentro da atmosfera existem camadas. E nós vamos encontrar a termosfera. Uma dessas camadas se chama termosfera. Vamos observar algo sobre essas camadas rapidamente. Olha, aqui está a ilustração da Terra, que só pode ter sido feita com um efeito de olho de peixe, ok? E aqui nós temos a primeira camada, a troposfera. Está a 15 quilômetros de altura, este solo. Nessa camada, a troposfera, a temperatura chega a 52 graus. Em alguns casos, como o campo magnético está acelerado, nós vamos tratar sobre isso ainda, e o Sol está aquecendo, essa temperatura oscila. Então não fica limitado apenas a 52 graus, ok? Um pouco abaixo da troposfera é a mesma camada, porém um pouco abaixo nessa mesma camada, que está a 15 km de altura, um pouco abaixo dela é onde as aves voam. Mas a partir de uma certa altura, a temperatura começa a subir, chegando a ter 52, de 50 a 60 graus, onde é possível alcançar somente com uma espécie de vedação, vamos colocar assim, usar esse termo, ok. Subindo mais um pouco, nós vamos encontrar a estratosfera. A estratosfera está a 50 quilômetros de altura. Aqui é onde estão as estações espaciais, onde os projetos científicos são lançados para realizar as pesquisas do espaço, os satélites, enfim. Aqui você pode ver que tem um desenho de um balão aqui, 2 balões. Então, os balões estratosféricos, você pode ver nessa imagem aí. Vamos observar algo. O balão estratosférico, ele tendo uma visão bem nítida da Terra, que inclusive mostra uma Terra plana. Ok, essa camada, a temperatura dela baixa. Para quanto? 3 graus. 3 graus. Próxima camada, mesosfera, chegando a ter 85 km de altura. A temperatura chega a ter de 90 a 100 graus. Isso aqui é uma média, tá certo? 93 aqui, mas é sempre de 90 a 100 aproximadamente. O que significa isso? Nenhum homem consegue sobreviver aqui. Ok. Mas e se este homem estiver dentro de um foguete, de um OVNI, de uma nave espacial, de um disco voador? Ele consegue vir aqui? Os foguetes enviados, eles chegam até essa camada, mas eles caem novamente. Por quê? O campo magnético, o campo eletromagnético não permite que algo venha ultrapassar essa camada. Então, mesmo que você esteja protegido de qualquer efeito eletromagnético ou qualquer outro tipo de radiação, o calor ou qualquer outro tipo de efeito que essa camada possa apresentar, o campo magnético da Terra, eletromagnético, não permite continuar. Isso é uma das razões também pelo qual nós defendemos que nenhum homem foi na Lua. Não existe como passar dessa camada. Por quê? Na próxima camada nós vamos ver por quê. Mas o campo magnético impede que qualquer foguete ultrapasse essa camada. E o que ele faz? Joga o foguete para baixo de novo. Se você vai pegar, olha aí as imagens dos foguetes, do início do lançamento até o fim. Você sempre vai ver um foguete caindo, ok? Onde é que uma pessoa consegue chegar, ou onde os satélites, os meios que são enviados para
nos apresentar as pesquisas, os dados, eles ficam na camada de baixo. A próxima camada é a termosfera. Ela está a 600 quilômetros de altura, 600 quilômetros de altura, com capacidade de chegar a 1000 graus. Tem 727 aqui, mas esse é o número inicial. O que significa isso? Que além de nenhum ser humano conseguir sobreviver neste local, a radiação, o eletromagnetismo e a força, a temperatura e a pressão contidas aqui nesta camada faz com que tudo venha a ser consumido, explode tudo, tudo é evaporado, dissolvido. Não tem como, mesmo que alguém tenha conseguido ultrapassar essa camada, a mesosfera. O campo magnético funciona sempre para jogar esse equipamento para baixo. Ok, mas vamos supor que alguém consiga ultrapassar isso aqui. O que vai acontecer quando ele chegar aqui? Vai explodir. 727 graus é a temperatura inicial, chegando a ter 1000 graus. O que aconteceu então com os astronautas que supostamente foram na Lua, no espaço? Quando chegaram aqui, o foguete, a aeronave explodiu. Não, ele não explodiu, eles ainda estão aqui. Então significa que eles nunca foram no espaço. Por quê? Porque não tem como passar por essa camada. Exosfera, chegando até 273 graus, até 300 graus. É uma temperatura ainda altíssima, está a 10.000 quilômetros de altitude, de altura. Aqui nós temos a termosfera com 600 quilômetros de altura. Vamos supor que aqui seja o limite dos 600 quilômetros. Daqui até a exosfera, 10.000 quilômetros, estão os luminares, o Sol e a Lua. No modelo da Terra plana, que nós ainda vamos falar sobre o Sol e a Lua, ok? Agora, onde é que o plasma está mais concentrado? Onde é que o plasma está mais frequente e concentrado? Apesar de que ele está em todo o universo, 99% do plasma está espalhado e preenche o universo. Não estou dizendo o universo, essas estrelinhas, planetas, galáxias, não. Eu estou dizendo do universo da criação, a Terra como este universo e tudo que nela existe. O plasma preenche, completa e está em torno de tudo isso. Como eu afirmo, sendo ele primeiro estado da matéria, ele teria essa propriedade, condição de preencher todos esses espaços. Ok, onde é que você vai encontrar o plasma com muita intensidade e quantidade? A partir dessa camada, a mesosfera, que começa de 90 e chega a ter 100 graus, mas a partir da próxima camada, a termosfera, ele vai ter 1000 graus. Ou seja, o que significa isso? Alguém pode estar perguntando, então não existe plasma na camada de baixo? Nas próprias camadas? Claro que existe. Eu fiz o experimento aqui, mostrei para vocês o plasma sendo criado na lâmpada, no experimento. Essa é a última camada, é a exosfera. Vamos supor, é uma hipótese, de que aqui em cima dessa última camada esteja o domo. Ok, vamos supor que aqui esteja o domo. Acima do domo também tem plasma. O plasma, vez ou outra, raramente, mas acontece, ele cai na Terra. Muito difícil acontecer, mas o plasma, uma pequena fagulha dele cai na Terra. E onde é que esse plasma ele vai cair? Em um meio de condução. Qual é o meio de condução que propaga mais eletricidade e calor existente? O metal, o ferro. Então, o primeiro local que o plasma vai procurar para cair, vamos colocar o plasma aqui, serão os condutores, certo? Quando uma faísca, uma fagulha do plasma cai na Terra, para onde ele vai? Para o principal meio de propagação de energia,
fios de eletricidade, condutores elétricos. Na sua casa tem? Se um plasma cair perto da sua casa, toda essa região será afetada. E por onde o plasma passa, ele destrói tudo, ele consome tudo, derrete e fumega tudo, porque a temperatura é altíssima, como nós vimos no início do vídeo. Então ele vai procurar os meios de condução através de cabos de rede, linhas de transmissão, condutores elétricos. Olha, isso aqui foi gravado em São Paulo. O plasma explodindo em São Paulo, Brasil, destruição da Terra por inversão do polo magnético. Nós ainda vamos tratar da inversão do campo magnético. Mas antes de tratarmos da inversão do campo magnético, vamos tratar primeiro do campo magnético em si. Vamos lá, olha o plasma. Onde ele está passando aqui, está destruindo tudo. Os especialistas e a mídia disse que isso aqui é um curto-circuito, mas isso não se parece nem de longe com curto-circuito. É o plasma. Desceu e encontrou um meio de condução, olha, destruindo tudo, fumegando tudo, derretendo tudo. Ok, então nós vimos algo básico sobre o plasma, que na minha opinião é o primeiro estado da matéria. Bom, por que eu digo isso? Porque além da ciência convencional afirmar na presença de todos, está escancarando na presença de todos, que ele é o único elemento que preenche 99% de toda a criação do universo, então nós vamos ter que observar onde é o lugar do plasma, onde nós vamos encontrar o lugar do plasma nas Escrituras. Ok, no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, antes só existia água, um bolo de terra, de um bloco sólido, sem forma, tudo desorganizado no momento da criação. E pior que isso, existia negridão, trevas intensas. E disse Deus, haja luz. Olha o primeiro estado da matéria aparecendo. Onde nada havia, então houve luz. Onde não dava para ver nada, Deus disse e logo tudo apareceu. O plasma é apresentado em Gênesis. Isso aqui não é o Sol, quando Deus diz haja luz, não é o Sol, porque o Sol só foi criado no quarto dia. O que aparece, o que é criado neste momento é o plasma, uma luz. Por isso que quando o Sol escurecer, não vai ficar noite, mas não a noite totalmente escura. Vai ficar um dia meio avermelhado, consequência da luz do plasma, que o plasma vai descer e o dia vai ficar meio avermelhado pela ausência da luz do Sol. Nós vamos falar sobre isso quando tratarmos da inversão do campo magnético. Então o plasma também tem seu lugar na criação. Onde? Quando Deus diz haja luz. Então ele cria o plasma que passa a iluminar todas as coisas, dá uma visão de todas as coisas. E olhe no Salmo 33, o que diz? Salmo 33, versículo 9. Pois ele, Deus, falou e tudo se fez. Então, o que foi isso que tudo se fez? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo Deus cria a partir da sua palavra. Ele diz e tudo é feito. Ele ordenou e tudo surgiu. Eu prefiro essa versão. O vídeo vai ficar um pouco escuro aí, porque aqui atrás vai ficar mais claro. Então vai ter uma pequena alteração na iluminação. Olha, porque o mesmo capítulo, mesmo Salmo 33, verso 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. É o haja luz. Ele disse, haja luz e logo tudo apareceu. O que é isso? É o plasma. O plasma gera iluminação.
O plasma gera energia, o plasma gera vida. E Deus, ele nos apresenta de uma maneira muito camuflada a presença do plasma na criação. As Escrituras nos apresentam isso. E por que eu estou gravando este vídeo? Para mostrar a você que antes de tudo existir, quando não tinha nada, apenas negridão e deformidade, Deus cria o primeiro elemento, que a partir dele tudo vai passar a surgir. Pela palavra e sabedoria de Deus, tudo vai passar a ser criado. Este elemento, ele completa e preenche mais de 99% de toda a criação. Então, Deus ele cria o Uráquia, o domo, e o Et Hará, que é a expansão, que separa as águas das águas, o espaço entre as águas. O Ráquia, domo, e a expansão, o espaço entre as águas. E o plasma passa a atuar de maneira singular, uniforme e perfeita em cada aspecto da criação. Quando Deus cria o domo, quando Deus cria o campo magnético, a expansão, e joga tudo para cima, o plasma também sobe. O plasma também vai alcançando uma altura que, em contato com a água, cria o gelo ionizado. Vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, quando tratarmos do domo, que é uma espécie de gelo quente, um gelo cristalizado. E nós vamos perceber que ocorrerá algo chamado a inversão do campo magnético, que o plasma vai voltar a descer. Mas é basicamente isso. Aqui está o plasma, o primeiro estado da matéria. Então, meu irmão, quando você lê as Escrituras e vê o Senhor dizendo, haja luz, o plasma, o maior elemento da criação, está aqui. Agora, para que eu estou gravando este vídeo? Para você ter um entendimento melhor. Por exemplo, se você assistir novamente o primeiro vídeo, em um determinado trecho do vídeo eu falo sobre o plasma. Então, se você assistir aquele primeiro vídeo novamente, no exato momento em que eu falo sobre o plasma, você deveria pausar aquele vídeo e assistir este para você entender algo sobre o plasma. Então, o conhecimento é gradativo. À medida que você vai acompanhando os vídeos, você vai obtendo conhecimento maior, ok? Vamos ficar por aqui. Este não será o único vídeo sobre o plasma. Nos outros vídeos também iremos incluir este tema importantíssimo. Mas vamos ficar por aqui. Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir este vídeo. Obrigado a você inscrito. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. Deus te abençoe. Graça e paz.